Amém, irmãos? Quem está feliz diz amém. Amém. Você está pronto para receber a palavra do Senhor? Amém. Glória a Deus. Vamos lá então, irmãos. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia. Não quero perder muito tempo, porque eu tenho muito texto para ler aqui. E eu quero ganhar tempo. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. No versículo 10 até o 20 nós vamos ler. Efésios capítulo 6. O versículo 10 até o 20. Nós estamos trabalhando essa série aqui que está sendo projetada, né? Opa, agora não está mais. Transborde em oração. Vamos dizer juntos? Transborde em oração. Amém? Deixa eu dar uma pausa aqui, porque a Maria Clara sempre reclama que eu fico me mexendo na hora da foto, né? Eu não paro quieto, né? Estou igual o pastor já, né? Amém, filha? Obrigado. Efésios 6, do versículo 10 até o 20. Quem achou diz amém. Se você estiver sem Bíblia, vai ser projetado aqui na versão NAA. Amém? Paulo vai dizer assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar o mistério do Evangelho, conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Amém? Então o tema da minha mensagem vai ser essa aqui, ó. Opa, não linkou. Vai. Ok, aí, ó. Olha que legal. Prepare-se para a batalha. Amém? Vamos lá, todo mundo junto, bem forte, animado, que nem crente. Prepare-se para a batalha. Amém? Então, como eu já disse, irmão, nós estamos trabalhando nessa série sobre o transbordar na vida de oração. Mas para isso a gente precisa construir entender o que é uma batalha espiritual. Existem muitos cristãos que ainda não entendem que estão num campo de batalha. E eu quero, nesses próximos minutos, gerar aqui com você um entendimento sobre o que é essa batalha. E no final você vai entender o que isso tem a ver com a oração. Mas antes eu preciso que você preste bastante atenção, para que você entenda o que é essa batalha. Amém? Primeiro, essa batalha não se trata de uma batalha para vencer o diabo, o inferno, os demônios, tipo assim, quem é que vai sair vencedor? É Deus ou o diabo? Porque Jesus já os venceu completamente. Jesus já os venceu completamente. Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 13 ao 15, Paulo diz assim: e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo,
perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, cravando na cruz. Olha o versículo 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Irmão, Jesus humilhou os principados e as potestades. Jesus triunfou contra os principados e as potestades, irmãos. Diga assim: Jesus é vitorioso. Diga: Jesus triunfou. Amém? Então, meu irmão, não se trata de uma batalha que ainda vai ser vencida. Ela já foi vencida. Amém? Foi uma humilhação, irmão. Foi algo, né? Foi algo assim, a maior vitória de toda a história. Foi essa vitória de Jesus. Publicamente expôs ao desprezo. Irmão, quando um rei conquistava, né, um rei conquistava ali um povo, ele pegava aquele exército inimigo e colocava eles todos nus, né? E ele fazia um cortejo triunfal. Então o rei passava com todo o exército inimigo, todos eles nus, para humilhar aqueles que eram derrotados. E passava declarando a vitória. Então, irmão, o diabo foi humilhado de uma forma muito vergonhosa. Amém? Então, irmão, foi uma vitória tremenda. Lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Jesus diz assim: estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Irmão, o diabo foi tão derrotado que ele não tem nem as chaves da própria casa. As chaves estão na mão dele. O diabo foi tão humilhado que nem as chaves da casa ele tem. Jesus tomou. Amém? Outro texto, Mateus capítulo 16, versículo 17 até o 19. Quando Pedro diz assim: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Irmão, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. É o que a gente canta aqui, né? Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Amém? Então nós entendemos primeiramente que essa não é uma batalha que ainda vai ser vencida. Jesus já venceu. Amém? Jesus já venceu o diabo por completo. Segunda coisa que você precisa entender: antes de nos convertermos a Cristo, nós éramos o quê? Inimigos de Deus. Antes de cada um nos converter a Jesus, nós éramos inimigos de Deus. Lá em Tiago 4,4 diz assim: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna o quê? Inimigo de Deus. Era assim que nós éramos antes. Irmão, isso é algo muito sério. Não é nada bom ter Deus como teu inimigo. Tem gente que tem medo do diabo, né? Oh, o diabo como... Irmão, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Seria uma péssima notícia se parasse aqui, né? Mas quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós passamos do quê? De inimigos a amigos. Agora fazemos parte do reino do seu Filho amado. Colossenses 1,13 diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Quem aqui já foi liberto do poder das trevas por Jesus? Amém? Aleluia. E se você ainda não tomou essa decisão, no final nós vamos orar por você, irmão. Essa é a noite de salvação. Antes todos nós servíamos ao diabo. Ele nos escravizava. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos libertou e nos deu vida.
Efésios capítulo 2, versículo 1 até o 6, Paulo diz assim: Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Como é que nós estávamos? Mortos. Nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Olha os principados. Que agora atua onde? Nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, diga: Deus, sendo rico em misericórdia. Amém. Por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Como já vimos, o diabo ele foi vencido completamente lá na cruz. Amém? Antes o seu antigo senhor era Satanás. E nós éramos o quê? Inimigos de Deus. Agora nós estamos reconciliados. Agora nós temos paz com Deus. O que significa que o seu antigo senhor, que era o diabo, agora ele se tornou a sua oposição. Já era, né? Mas agora era a oposição ferrenha. Você que entregou a sua vida a Jesus, está do lado vencedor dessa batalha. Essa, irmão, não é uma luta para ver quem é o mais forte. Tipo, tem pessoa que pensa assim: quem que é que vence, Deus ou o diabo? Como se fosse uma queda de braço, né? Irmão, não tem a menor comparação. O diabo só vai até onde a coleira de Deus permitir. Veja, por exemplo, a história de Jó. O diabo só vai até onde a coleira de Deus permite. Lutero fala: o diabo é o diabo de Deus. Ou seja, irmão, até o diabo serve a Deus. Até o diabo serve a Deus, para cumprir o propósito dele. Quando você lê a história de Jó, você vê claramente isso. O diabo tentou, de todas as formas, fazer com que Jó pecasse e blasfemasse. Mas Jó se manteve íntegro, fiel a Deus. Em todo aquele processo que Jó viveu, no final ele diz: antes eu te conhecia, só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Então o diabo ajudou ainda. O diabo deu uma ajuda. Lá em Atos, quando a Bíblia fala que se levantou uma perseguição contra a igreja, o diabo tentou levantar uma perseguição contra a igreja, tentando parar a igreja do Senhor. Mas sabe o que aconteceu? Em vez de parar, os discípulos começaram a pregar o evangelho de Samaria, Judeia, até os confins da terra. Então, o diabo ajudou até a expansão da pregação do evangelho. Então, irmão, por que ter medo? Por fim, devemos ter em mente agora: somos servos de Deus, recrutados para a batalha como soldados de Cristo. Lá em 2 Timóteo capítulo 2, 3, 4, Paulo diz a Timóteo: participe dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Olha o versículo 4: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo, diga assim, objetivo. Qual é o objetivo desse soldado? É agradar aquele que o recrutou. Nós somos soldados de Cristo e temos um objetivo apenas. Qual? Agradar a Deus, agradar a Jesus. Olha para o teu irmão e diz assim: você foi recrutado para essa batalha. Você está conseguindo me entender até aqui, irmão? Vamos criar aqui o entendimento correto da batalha. Vamos lá. Então fica claro a gente compreender que essa luta que Paulo está falando aos irmãos em Éfeso não é uma luta contra as pessoas, carne e sangue. Não é uma luta contra os teus parentes, não é uma luta contra autoridades e governos, não é uma luta contra o teu chefe, teu patrão, não é uma luta contra o teu pai, a tua mãe, teu irmão, e nem contra a sogra. Nem contra a sogra, né? É uma luta, irmão, essa é uma luta da igreja de Cristo Jesus. O texto deixa claro lá no versículo 12, a nossa luta. Diga assim, a nossa luta. Paulo não diz assim, a minha luta. Paulo não diz assim, a luta de vocês. Paulo diz, é a nossa. É a luta da igreja.
Não é uma batalha pessoal, só comigo que tem luta, irmão, não é. É a luta de todos os irmãos. Todos os cristãos ao redor do mundo estão nessa batalha contra principados e potestades nas regiões celestiais. Todos, amém? Então eu vou fazer uma pergunta para você. Aonde que acontece essa batalha, irmão? Onde é que acontece essa batalha? Versículo 12 vai te responder. Nas regiões celestiais. A batalha que nós estamos conversando aqui é uma batalha que acontece nas regiões celestiais, amém? Você sabia que nós estamos com Cristo assentado nas regiões celestiais? Efésios 2,6 diz: e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele, com Cristo, nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Irmão, sabe o que isso significa? Que a igreja governa com Cristo nas regiões celestiais. A igreja governa com Cristo nas regiões celestiais. Nós estamos numa posição de governo. A Bíblia que diz, nós estamos assentados com Cristo. Estamos sentados o quê? Para ficar ali de braço cruzado? Não, nós estamos numa batalha. Jesus, ele tem toda a autoridade, né? No céu, regiões celestiais e na terra. Então nas regiões celestiais, Jesus tem toda a autoridade também. É o que ele disse aos seus discípulos, né? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Irmão, quando nós estamos reinando com Jesus, não tem para ninguém. É por isso que eu preciso que você entenda a mentalidade correta da batalha. Porque se você entra nessa batalha com a mentalidade errada, o diabo ele te engana. E eu quero que você entenda que é uma batalha que já foi vencida. Você precisa se posicionar da forma certa. Amém? O reino de Deus está se expandindo cada vez mais. Por isso, o nosso adversário, o diabo, tenta a todo custo atrapalhar esse avanço. O diabo sabe, presta atenção, que não há a menor possibilidade de vencer a Cristo. O diabo sabe disso. Ele sabe que não há a menor possibilidade de vencer a Cristo. Então, qual que é a sua estratégia? A estratégia dele é armar ciladas para tentar conter o avanço da igreja. Versículo Efésios 6,11. Vistam-se com toda a armadura de Deus. Presta atenção, que está falando de toda a armadura. Irmão, um soldado não vai para a batalha só com escudo e sem espada. Sem calçar, né? Um calçado, vai de pé no chão, né? Irmão, ele se torna vulnerável num campo de batalha. Se você vai para uma batalha totalmente despreparado, irmão, você se torna um alvo fácil. É por isso que nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Amém? E a armadura de Deus, quando você lê ali, fala sobre a verdade, sobre a justiça, fala sobre a preparação do evangelho da paz, fala da fé, fala de salvação, fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu estava meditando sobre isso, isso me fez pensar algo, que essa armadura de Deus é você se revestir do próprio Jesus, porque Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus diz, a Bíblia diz que Ele é a justiça de Deus, a Bíblia diz que o autor e consumador da nossa fé é Jesus, a Bíblia diz que Ele é o verbo que se fez carne, a palavra. Então, a armadura é o próprio Cristo em você, é você estar revestido de Deus, de Jesus. Quando você está em Cristo, você está com a armadura. Quando você não está em Cristo, você não está vestindo a armadura. É por isso que a Bíblia fala tanto sobre estar em Cristo. Irmão, estar em Cristo é diferente de estar na igreja. Estar em Cristo, presta atenção, não é estar na igreja. Amém? Estar na igreja não é a mesma coisa que estar em Cristo. Não se engana com relação a isso. Estar em Cristo é uma posição. É muito diferente. Eu estou na igreja, irmão, isso não significa nada. Agora, quando você entregou a tua vida a Jesus e se reveste de Jesus, aí você está em Cristo. Amém? Preste atenção, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firme contra as ciladas do diabo. Diga assim, ciladas. O que é uma cilada? A cilada é uma ação de surpreender o inimigo ou uma caça. É uma emboscada. No sentido figurado, é um lugar encoberto,
né? Geralmente junto ao caminho, onde se fica de tocaia para aguardar o inimigo ou a caça. Então, para você não ser surpreendido pelas ciladas do inimigo, você precisa se vestir de toda a armadura de Deus. Por isso Jesus advertiu os seus discípulos, Mateus 26, 41, vigiem e orem para que não caiam em tentação. Coloca entre parênteses o em tentação e coloca em ciladas. Vamos ler o versículo agora dessa forma. Vigiem e orem para que vocês não caiam em ciladas. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Coloca entre parênteses em tentação, né? Bota em ciladas. E leia o versículo dessa forma. Vigiem e orem para que vocês não caiam em ciladas. O nosso inimigo, o diabo, ele quer explorar os nossos pontos de vulnerabilidade. De cada um de nós. Jesus nos ensinou a orar assim, lá em Lucas 11:4, a conhecida oração do Pai Nosso. No final ele diz, e não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe cair em ciladas. O que é, vamos então entender o que é essa cilada, o que é essa tentação. A tentação, segundo o dicionário, é o impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável. É um desejo veemente ou violento. A Bíblia também vai mostrar o que é a tentação. Em Tiago capítulo 1, versículo 13, vai dizer assim, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Então Deus não tenta ninguém. Amém? Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. A cobiça é um desejo, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, ou o desejo, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Grava isso, irmão. Deus não tenta ninguém. Amém? Então quem que é o tentador? Fala alto. Quem que é o tentador? É o diabo, é Satanás. Você tem medo de falar, né? Ele não vai aparecer do teu lado aí. Bem, só fica meio com medo, cabreiro, né? Diabo, né? O diabo é o tentador, ele é conhecido assim, como o tentador. Lá no deserto, o que ele foi fazer? O tentador se aproximou de Jesus quando ele estava jejuando, né? O que ele vem fazer lá? Ah, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus, né, lança-te daqui. Se tu és o Filho de Deus, me adore, se prostre diante de mim, que eu vou te dar tudo. O diabo estava tentando, só que em cada tentação, Jesus rebatia com a espada. Está escrito, está escrito, está escrito. Amém? Então você não tem que lutar, irmão, na tua teologia, no teu conhecimento. É na palavra de Deus. Amém? É na palavra. Então nós somos tentados pelo nosso próprio desejo. O diabo, sabendo disso, explora essa situação contra nós mesmos. Então ele arma ciladas para que você caia na tentação que ele propõe. Ele coloca armadilhas pelo caminho. 2 Coríntios 2,11, Paulo fala assim, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Então Paulo está alertando os irmãos para não ignorar as intenções do diabo. Ele quer encontrar alguma vantagem contra nós. Ele quer encontrar alguma vantagem. Se você estiver desatento na batalha, inevitavelmente você será surpreendido e sucumbirá à tentação. A tentação, preste atenção, não é o pecado em si. Não é o pecado em si. Todos nós travamos todos os dias uma verdadeira batalha contra o pecado. Não é verdade? Então preste atenção, quem confessa a tentação não vai confessar o pecado. Diga comigo, quem confessa a tentação não vai confessar o pecado. Isso se aplica ao contexto do discipulado. Quanto mais rápido você abrir o coração
sobre as tentações que você enfrenta, menos o diabo vai ter vantagem para te atacar. O diabo vai explorar os teus desejos. Então nós estamos numa luta contra o pecado. E o diabo, como tentador, ele vai explorar os meus e os teus desejos todos os dias. Então ele quer encontrar alguma vantagem. Mas quando você cede aos desejos da carne, você inevitavelmente acaba pecando. E aí quando você peca, você morre. E aí quando você morre, você se torna um soldado abatido, fora de combate. Quem entendeu isso? Entendeu o que é uma cilada? O diabo, ele te tenta para você pecar. Você peca, você morreu. Você morreu, você está abatido, fora de combate. Essa é a estratégia dele, irmão. Fazer você pecar. Fazer você pecar. Essa é uma estratégia muito antiga do diabo. Nós vamos ver isso desde lá do Jardim do Éden. Quando Satanás conseguiu enganar o homem por meio da tentação. O diabo, ele não colocou o fruto na mão da Eva para ela comer. O que ele fez? Ele explorou o desejo dela. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então você sabe o que está escrito lá no começo, né? Satanás passou uma conversa na Eva, né? Não, foi isso que Deus disse? Não, isso não é assim. É certo que vocês não vão morrer. E aí, a Eva estava ali, né, de certo, nem olhava para aquela árvore. Mas naquele dia, aquela tentação, aquele desejo atraiu ela, seduziu ela. E aí ela começou a olhar para aquela árvore que Deus diz, não comam, só desce. Irmão, eles tinham acesso a tudo. Era só um mandamento que Deus deu. Deus deu somente uma lei, só essa. Não tinha muito, era só essa lei que tinha. Não coma disso aqui, amém? Mas Satanás conseguiu seduzir. E aí ela começou a olhar para aquela árvore, era boa para comer. Agora ela começou a achar, pô, é boa? É desejável? Né? É agradável? Acho que eu vou experimentar. Né? E o pecado é assim. O pecado é dessa forma, a tentação é dessa forma. Isso é uma estratégia antiga, desde o jardim. Caim, né, um filho de Adão e Eva, Caim também cedeu à tentação para matar seu irmão. Gênesis 4, versículo 6 ao 7. Depois que o Senhor repreendeu a Caim por causa da oferta que ele trouxe, né? Ele ficou brabo. E o Senhor lhe disse, por que você anda irritado? E por que você está com essa cara fechada? Se fizer o certo, não é verdade que você será aceito, mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. Diga, a tentação, ele está à porta. O pecado está à porta. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Irmão, resistir à tentação é uma responsabilidade nossa. Deus diz, é necessário que você, eu, todos nós temos essa responsabilidade. Não culpe o diabo quando você cede à tentação, porque quando você pecou porque quis. Amém? Nós temos que entender isso. Todo mundo culpa o diabo. O diabo, ele tem responsabilidade em muita coisa. Mas não é ele que pega o teu corpo e faz você pecar. Você pecou porque você quis. Houve um desejo que brotou e te fez pecar. Ele apenas explorou a tentação. Ele colocou diante dos teus olhos algo que te chamou a atenção, que te atraiu e que te seduziu. E aí você que pegou e tomou. Não foi o diabo que fez isso. Quem está entendendo? Porque, irmão, nós temos hoje na igreja, às vezes, dois extremos, né? Tem gente que enxerga diabo em tudo, né? Fecha o olho, vê o diabo, abre o olho, é dois, né? É diabo em tudo quanto é coisa, é diabo lá na chave, é diabo, né? Vê diabo em tudo. Irmão, a Bíblia diz que 1/3 dos anjos caiu, certo? O que significa que 2/3 não caíram.
O que a matemática diz? A lógica, que há mais anjo do que demônio. Então, muita gente vê mais diabo. 2/3 não caíram. Tem mais anjo do que demônio. É maior o que está conosco. Amém? Então para de ficar enxergando o diabo em tudo. Você tem que ter equilíbrio na tua fé. Há mais anjos do Senhor guardando a tua vida. Olha o diabo, é o diabo, é o diabo. Irmão, calma. Calma, meu irmão, calma. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que os temem e os livra. Se você está servindo a Deus, há anjos acampados ao teu redor, que tem mais anjo do que demônio, irmão. Nós como igreja temos que enxergar mais anjo, né? Tem a canção que diz, tem anjo voando nesse lugar. né? Quem lembra dessa música? Né? Tem anjo voando, tem... Mas está certo, tem mais anjo do que demônio. A igreja está cheia de demônio. Não. Aqui nós temos o reino de Deus aqui, meu irmão. Espírito Santo, a presença do Pai. Então vamos entender isso. É um problema que nós temos, né? Existe outro extremo, aquele que também não vê demônio em nada, né? Não vê o diabo em lugar nenhum. Irmão, tem que ter equilíbrio. Existem coisas que são, sim, influências malignas. Existem coisas que não. Então, se você não está orientado pela palavra de Deus, você começa a viver, irmão, noiado. Noiado. Não é verdade? Fica noiado. Você não pode estragar uma máquina de lavar, o diabo me atacando. Né? Não pode furar o pneu do carro, o diabo me atacando. Não, furou, irmão. Pega o step, troca, leva e arruma. Né? Glorifica Jesus. Manda para o concerto, irmão. É uma coisa, uma realidade. Amém? É claro, por exemplo, se você, né, o celular, irmão, você usar o celular não é um pecado. Você ali com sabedoria. Mas só que quando você começa a usar esse aparelho para coisas ilícitas, aí sim o diabo está te influenciando. Quando eu começo a botar os meus olhos aqui e começo a ser atraído pelo pecado, aí ali está a influência de Satanás. Amém? É isso que nós temos que entender, irmão. Tem que ter equilíbrio, uma fé, né? Uma fé equilibrada. Então, como é que eu faço? Então, para não cair em tentação, como é que eu faço para não cair nessas ciladas? Existem duas coisas importantes que Jesus ensinou. Nós já lemos esses versículos. Vigiai e orai. Diga bem forte, vigiar e orar. Aqui nós vamos agora alinhar com a oração. Jesus diz, para que você não caia em ciladas, você precisa vigiar e orar. Amém? O que é vigiar então? Vigiar é permanecer atento, é estar alerta ou desperto, é ficar de sentinela, é observar com atenção. Um soldado na batalha não pode estar distraído. A batalha exige foco e muita atenção. O diabo sabe bem como distrair os cristãos. Sabe como? Por meio do entretenimento. Ele sabe como nos distrair. Por meio do entretenimento. Irmão, deixa eu deixar claro aqui, não há nenhum problema em você ter um momento de lazer, um momento de descanso, assistir uma série, né? Não há nenhum problema, sair com a família, ter férias, usar o teu celular com sabedoria. Irmão, não tem problema isso, não tem problema, amém? Desde que isso não se torne uma distração para a tua vida de oração. Quando isso te distrai para você não orar, aí isso é um problema. Irmão, você pode sair, você pode viajar, você pode, irmão, está tudo na bênção. Mas você tem que se atentar para quê? Isso está roubando a minha atenção na vida de oração? Isso está me tirando do lugar, que nem o pastor ontem ministrou na vigília? Lugar de descanso, lugar de refrigério, lugar de você se fortalecer, lugar de você se renovar. Então, quando, irmão, eu passo maratonando séries no final de semana inteiro, mas quando eu venho no culto e tenho pressa, porque 1h30 é muito tempo, né? É claro, estou dizendo, é um tempo que a gente organiza, mas a pessoa ela tem pressa, não, prega rápido aí porque eu tenho que ir, né? Aí no GC a gente está desfrutando da palavra, passou um pouquinho o cara já fica agoniado, mas para o Netflix, para o celular a pessoa gasta o final de semana inteiro, mas para a palavra, ela tem pressa.
Aí o problema é a Bíblia, o problema é a pregação. Não é. Não é a pregação. O problema é que nós estamos distraídos. Estamos realmente, irmãos, com pressa. A gente não consegue se deleitar em ouvir a palavra. Se deleitar. Sabe, deixa eu absorver isso aqui. Deixa eu me deliciar com a palavra de Deus. A Bíblia diz, bem-aventurado é o homem que tem prazer na lei do Senhor. Prazer, irmão. Qual é o teu prazer? Qual é o teu prazer? Irmão, prazer é algo que você se deleita, é algo gostoso, né? Que você, como é bom estar lendo a palavra, como é bom estar ouvindo a palavra de Deus. Então o diabo, irmão, ele sabe como nos distrair. Entretenimento. Hoje é uma geração do entretenimento, né? A nossa geração, irmão, tem de tudo para se entreter. Tudo. Tudo. A grande pergunta que fica é, quanto tempo você está dedicando à oração? Quanto tempo você está dedicando, assim como o Du ministrou esse tempo atrás sobre o tabernáculo, né? Ele falou só de 1 hora, né? Usando ali, né? 1 horinha para a gente estar buscando a Deus. Mas às vezes 1 hora, para muita gente é assim, cara, eu não tenho tempo, tenho que trabalhar. Eu tenho muitos compromissos. O pastor ontem falou, quem não estava na vigília perdeu ontem uma mensagem, irmão, que olha, tinha que ter sido gravada, para vocês ouvirem. Porque, irmão, deixa eu dizer algo. Muitas vezes, o homem se mata trabalhando. Eu vou usar as palavras do pastor, né? Ele se mata trabalhando. Trabalha em um emprego, 2 empregos, e pai, aquela coisa toda, e corre. Ele diz, eu não tenho tempo para ir para o IBGC, não tenho tempo para o discipulado, não tenho tempo para a igreja. Ele está toda hora distraído, e não sabe por quê. A vida dele está uma desgraça. Aí não sabe por que a vida dele está uma desgraça. Ou existe o outro extremo. Você pode estar até vivendo bem. Você está vivendo bem, puxa, está tudo certo. Só que o diabo te distrai com as coisas. Ele vai te entregando coisas. Pega, vai. E você diz, glória a Deus, é bênção. E às vezes não é bênção. Às vezes não é bênção. Às vezes, irmão, o teu dia mal, que você interpreta como dia mal, era o melhor dia da tua vida. Porque você não discerniu. Lembra de Jó que eu falei? Jó teve um baita de um dia mal, né? Mas tudo aquele processo que Jó passou, levou ele a se aproximar de Deus. Então aquele dia mal, na verdade, foi um dia bom. E às vezes o teu dia bom, na verdade é o teu dia mal. Porque foi onde o diabo conseguiu te enganar. Puxa, eu ganhei um aumento, mas agora, por causa do aumento que você ganhou, você tem que trabalhar que nem um louco. Aí eu não posso mais ir no culto, não posso mais ir no GC, não posso mais orar, né? Tipo, para eu ganhar esses 2.000 de aumento, eu tenho que trabalhar muito mais agora. Então a pessoa, ela não enxerga que aquele dia bom se tornou o dia mal dela. Porque os valores do mundo espiritual, da maldade, contaminaram o coração dessa pessoa. Ela começou a se mover pelos valores de Satanás e não pelo princípio do reino de Deus. Quem está entendendo isso? Né? Tem que entender, precisa discernir, irmão. É uma batalha. Não é uma brincadeira no playground. Você não está brincando no parquinho. Amém? É batalha, irmão. Eu não queria estar nessa batalha, irmão. O diabo não tem pena de ti, não. Acha que o diabo vai ter compaixão? Não. Quem tem compaixão é Cristo. O diabo não tem compaixão. Não interessa se é criança, se é adolescente, quem que é. Ele quer destruir. O diabo veio para quê? Matar, roubar e destruir. É o que ele faz. E mentir. É o pai da mentira, né? O diabo, ele não teme grandes pregadores. Mas o inferno, ele teme homens e mulheres de oração. O diabo, ele não teme grandes pregadores, né? Mas o inferno, ele
treme diante de homens e mulheres de oração. Isso é algo muito poderoso, né? Se o inimigo conseguir neutralizar a tua vida de oração, ele vai encontrar vantagem contra você para armar ciladas e, consequentemente, te matar espiritualmente. É a estratégia dele. Você não encontra ninguém, presta atenção, que tenha caído na sua fé, sem que primeiro essa pessoa tenha caído na sua vida de oração. Você não encontra ninguém que tenha caído da sua fé, sem que primeiro essa pessoa não tenha caído na sua vida de oração. Né? Muito forte isso, né? Por isso, nós vemos nos dias de hoje tão poucas pessoas orando. Geralmente os nossos cultos de oração são os menos frequentados. Não é verdade? Culto de oração, ora em casa. E nem ora em casa. A pessoa diz, eu oro em casa, mas não ora em casa. Quem diz que ora em casa, não ora em casa. Né? Não, eu estou orando em casa. Não sei, acho que não está orando em casa. A igreja acaba não avançando como ela deveria, porque de alguma forma nós estamos desprezando a oração. E nesse ponto nós precisamos admitir que o nosso adversário tem encontrado alguma vantagem contra alguns cristãos. Tem encontrado vantagem contra alguns de nós. Porque quando você não ora, irmão, o diabo está em vantagem. Quando você não ora, o diabo está em vantagem contra você. E nesse ponto, né? É por isso a necessidade dessa série. Transbordar em oração. Se nós não atentarmos para orarmos mais, nós vamos ver uma igreja morna, que nem a Andressa ministrou semana passada. Uma palavra tremenda, gloriosa. Se você não escutou, vá lá no YouTube e escute a mensagem de semana passada. Todas as mensagens estão lá, né? Nós vamos ser uma igreja morna, uma igreja sem intensidade na busca, uma igreja fraca, uma igreja sem amor, uma igreja sem zelo, uma igreja sem compaixão pelos perdidos. Aí o diabo consegue encontrar vantagem contra nós, porque a gente não avança, como deveria. Avançar nós estamos avançando, mas com certeza avançaríamos muito mais, se nós entendêssemos quem nós somos. Porque ninguém pode parar a igreja do Senhor, irmão. A igreja ela vai continuar crescendo, vai crescer. Mesmo se só tivesse uma pessoa posicionada, ia avançar. Porque a igreja não para. Mas só que muitas vezes nós estamos travados nesse avanço, né? Porque estamos totalmente né, ali embrulhados no pecado, né? Não nos resolvemos com relação a isso. Paulo também fala sobre a importância da oração nessa batalha. Quando ele finaliza o texto que nós lemos, lá em Efésios, no capítulo 6, versículos 18 e 19, ele diz assim, orem em todo tempo no Espírito. Então essa batalha acontece aonde? É uma batalha na oração. Com todo tipo de oração, preste atenção nesses versículos aqui. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isso, vigiem, com toda a perseverança. E súplica por todos os santos. E Paulo humildemente fala assim, e orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, a expansão do reino de Deus. Finalmente, irmãos, nós como igreja, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Por isso o tema dessa mensagem é, prepare-se para a batalha. É importante nós ressaltarmos, não é porque Cristo venceu o diabo, que você vai lutar na sua própria força, contra as forças espirituais do mal. Irmão, se você vai na tua força, você vai tomar uma surra. Olha. Olha o diabo! Né? Você vai tomar uma surra. Mas o texto diz, Efésios 6,10, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Você precisa lutar essa batalha na força de Deus. Fortalecido no Senhor. Talvez você esteja aqui nessa noite e você reconhece que está fraco, está desanimado,
que foi abatido espiritualmente na tua vida de oração. Tua vida de oração, ela não existe mais. Mas mesmo que você tenha sido abatido, saiba que o nosso Deus tem poder de ressuscitar os mortos e de te colocar de volta ao combate. Só Deus tem esse poder de ressuscitar os mortos e de te trazer de volta ao combate.